Discurso do método para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. Sexta parte. Ora, faz agora 3 anos que chegara ao fim do tratado que contém todas essas coisas, e que começara a revê-lo a fim de pô-lo em mãos de um impressor, quando soube que pessoas, a quem respeito e cuja autoridade sobre minhas ações quase não é menor que minha própria razão sobre os meus pensamentos, haviam desaprovado uma opinião de física, publicado pouco antes por alguém, opinião que não quer dizer que as partilhasse, mas que nada reparara nela, antes de a censurarem, que pudesse imaginar ser prejudicial à religião ou ao Estado, nem, por conseguinte, que me impedisse de escrevê-la, se a razão me houvesse persuadido. Isso me fez recear que se encontrasse, do mesmo modo, alguma entre as minhas, no qual me tivesse enganado, não obstante o grande cuidado que sempre tomei em não acolher novas em minha confiança, das quais não tivesse demonstração muito certas, e de não escrever nenhuma que pudesse resultar em desvantagem para qualquer pessoa. O que bastou para me obrigar a mudar a resolução que eu tomara de publicá-las, pois, embora as razões pelas quais eu a adotara anteriormente fossem muito fortes, minha inclinação, que sempre me movera a detestar o mister de fazer livros, me levou incontinente a achar muitas outras para me excusar dela, e essa razão, de uma parte ou de outra, são tais que não só tenho aqui algum interesse em dizê-las, como talvez o público também o tenha em conhecê-las. Nunca fiz muito caso das coisas que vinham do meu espírito, e enquanto não recolhia outros frutos do método que me sirvo, a não ser que me fique satisfeito no tocante a alguma dificuldade que concerne as ciências especulativas, ou então que procurarei regrar meus costumes pela razão que ele me ensinava, não me julguei obrigado a nada escrever ao seu respeito, pois no que toca aos costumes, cada qual segue de tal forma o seu próprio parecer que se poderia encontrar tantos reformadores quantas cabeças, se fosse permitido a outros, além do que Deus estabeleceu como soberanos dos povos, ou então aos que concedeu suficiente graça e zelo para serem profetas, tentar mudá-los em algo. Embora a minha especulação me aprovasse muito, pensei que os outros também tinham as suas que lhe agradariam talvez mais. Mas tão logo adquiri algumas noções gerais relativas a físicas, e começando a comprová-las em algumas diversas dificuldades particulares, notei até onde podiam conduzir, e ao quanto diferem dos princípios que foram utilizados até o presente. Julguei que não poderia mantê-las ocultas sem pecar grandemente contra a lei que nos obriga a procurá-las, no que depende de nós, o bem geral de todos os homens. Pois elas me fazem ver que é possível chegar a conhecimentos que sejam muito úteis à vida, e que, em vez dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, se pode encontrar uma outra prática, pela qual, conhecendo a força das ações do fogo, da água, do ar, dos astros, do céu e de todos os outros corpos que nos cercam, tão distintamente como conhecemos os diversos mistérios do nosso artífice, poderíamos empregá-los da mesma maneira em todos os usos para os quais são próprios, e assim nos tornar como que senhores e possuidores da natureza. O que é de desejar, não só para a invenção de uma infinidade de artifícios que me permitiriam gozar sem qualquer custo dos frutos da terra e todas as comodidades que nela se acham, mas principalmente também para a conservação da saúde, que é sem dúvida o primeiro bem e o fundamento de todos os outros bens desta vida, pois mesmo o espírito dependente tanto do temperamento e da disposição dos órgãos do corpo que se é possível encontrar algum meio que torne comumente os homens mais avisados e mais hábeis do que foram até agora. Creio que é na medicina que se deve procurá-los. É verdade que aquela que está agora em uso contém poucas coisas cuja utilidade seja tão notável, mas sem querer mentir nenhum outro a desprezá-las, eu sou certo de que não há ninguém, mesmo que entre as professam, que não confessem que tudo quanto nela se sabe é quase nada, em comparação com o que se resta saber, e que poderíamos livrar-nos de uma infinidade de moléstia, quer do espírito, quer do corpo, e talvez mesmo do enfraquecimento da velhice, se tivéssemos bastante conhecimento de suas causas e de todos os remédios que a natureza nos dotou. Ora, tanto o desígnio de empregar toda a minha vida na pesquisa de uma ciência tão necessária, e tendo encontrado um caminho que me pareça tal que se deva infalivelmente achá-la, se o seguirmos, a não ser que disso sejamos impedidos, ou pela curta duração da vida, ou pela falta de experiências,
Julguei que não havia melhor remédio contra esses dois impedimentos a não ser de ser comunicar fielmente ao público tudo ou pouco que já tivesse descoberto e convidar os bons espíritos a esforçar-se para passar além, contribuindo, cada qual segundo sua inclinação e seu poder, para as experiências que seria preciso fazer, e comunicando outros sim ao público, todas as quais que aprendessem, a fim de que os últimos começassem onde os precedentes houvessem acabado, e assim, juntando a vidas e os trabalhos de muitos, fôssemos todos juntos muito mais longe do que poderia ir cada um em particular. Notara mesmo no tocante às experiências que elas são tanto mais necessárias quanto mais avançada a gente está no conhecimento, pois no começo mais vale servir-se apenas das que se apresentam, não poderiam ignorar, contanto que lhes dediquemos o pouco que seja de reflexão, em vez de procurar as mais raras e complicadas. A razão disso é que essas mais raras os enganam muitas vezes, quando se conhece ainda as causas das mais comuns, e que as circunstâncias das quais dependem são quase sempre tão particulares e tão pequenas que é muito penoso adverti-las. Mas a ordem que guardei nisso foi a seguinte: primeiramente, procurarei encontrar em geral os princípios, ou primeiras causas, de tudo quanto existe, ou pode existir no mundo, sem nada considerar para tal efeito senão Deus, só que o criou, nem tirá-las de outra parte, exceto de certas sementes de verdades que existam naturalmente em nossas almas. Depois disso, examinarei quais os princípios e os mais ordinários efeitos que se pode deduzir dessas causas. E parece-me que por aí encontrarei céus, astros, uma terra, e mesmo sobre a terra, água, ar, fogo, minerais, e algumas outras dessas coisas que são as mais comuns de todas e as mais simples, e por seguinte, as mais fáceis de conhecer. Depois, quando quis descer às que eram mais particulares, apresentar-se-me-ão tão diversas, que não acreditei que fosse possível ao espírito humano distinguir as formas ou espécies de corpos que existem sobre a Terra. De uma infinidade de outras que poderiam nela existir, se fosse a vontade de Deus aí colocá-las. Nem, por consequência, torná-las do nosso uso, a não ser que se vá ao encontro das causas por efeito e que se recorra a muitas experiências particulares. Em decorrência disso, repassando meu espírito sobre todos os objetos que alguma vez se ofereceram aos meus sentidos, ouso dizer que não observei nenhum que não pudesse explicar assaz acalmedamente por meio dos princípios que achara. Mas cumpre que eu confesse também que o poder da natureza é tão amplo e tão vasto, e que esses princípios são tão simples e tão gerais, que quase não notei um único efeito particular que eu já não soubesse ser possível deduzi-lo, daí de várias maneiras diferentes. E que a minha maior dificuldade é comumente descobrir de qual dessas maneiras o referido efeito depende, pois, para tanto, não conheço outro expediente senão o de procurar novamente alguma experiência, sejam tais que seu resultado não seja o mesmo. Se explicada de uma dessas maneiras e não de outro ponto em que vejo, parece-me muito bem qual o meio a que se deve recorrer para efetuar a maioria das que podem servir para esse efeito. Mas vejo também que são tais em tão grande número que nem as minhas mãos, nem a minha renda, e ainda que tivesse 1000 vezes mais do que possuo, bastariam para todos. De sorte que, conforme tiver doravante a comodidade de fazê-lo em maior ou menor número, avançarei mais ou menos no conhecimento da natureza, fato que prometi a mim próprio tornar conhecido. Pelo tratado que escrevera e mostrara tão claramente a utilidade que daí podia advir ao público, que obrigara a todos os que desejam em geral o bem dos homens, isso é, todos que são de fato virtuosos, e não apenas por fingimento, nem somente por opinião, tanto a comunicar-me que já tivessem feito, como a me ajudar na pesquisa dos que restam por fazer. Mas sobrevieram desde então outras razões que me levaram a mudar de opinião, e pensar que devia, na verdade, continuar escrevendo todas as coisas que julgasse de alguma importância. À medida que fosse descobrindo que sua verdade, e proporcionar-lhes o mesmo cuidado que se quisesse mandar imprimi-las, quer para ter mais ocasião de bem examiná-las, porque, sem dúvida, se olhar sempre mais de perto o que se acha deve ser visto por muitos, do que aquilo que se faz apenas para si próprio, e a miúde, as coisas que me pareceram verdadeiras, quando comecei a concebê-las, pareceram-me falsas quando pretendi pô-las no papel,
quer para não perder nenhuma ocasião de beneficiar o público, se é que disso sou capaz, e para que, se meus escritos valem alguma coisa, os que se as possuírem após a minha morte possam usá-las como forma mais conveniente, mas que não devia de modo algum consentir que fossem publicados durante a minha vida, a fim de que nem as objeções e as controvérsias a que estariam talvez sujeitos, nem mesmo a reputação, qualquer que ela fosse, que me pudesse granjear, me dessem o menor ensejo de perder o tempo que desejo empregar para instruir-me. Pois, embora seja verdade que cada homem deva procurar, no que depende dele, o bem dos outros, o que é propriamente nada valer a não ser útil a ninguém, todavia é verdade também que os nossos cuidados devem estender-se mais longe que o tempo presente, e que é bom omitir as coisas que trariam talvez algum proveito aos que vivem, quando é com o intuito de fazer outras que aproveitarão mais os nossos vindouros. Porque, com efeito, quero que você saiba que o pouco que aprendi até agora não é quase nada, em comparação com o que ignoro, e que não desespero de poder aprender, pois acontece que quase o mesmo aos que descobrem pouco a pouco a verdade das ciências, e aqueles que, começando a enriquecer, têm menos dificuldade em realizar grandes aquisições, do que tiveram outrora quando mais pobres, em realizar outras muito menores. Ou então, se pode compará-lo aos chefes de exércitos, cujas forças costumam crescer à proporção de suas vitórias, e que necessitam de mais habilidade para se manter após a perda de uma batalha do que possuir, depois de vencê-la, para tomar cidades e províncias. Pois é verdadeiramente dar batalhas, procurar vencer todas as dificuldades e os erros que nos impedem de chegar aos conhecimentos da verdade. E é perder acolher qualquer falsa opinião no tocante de uma matéria um pouco geral e importante. É preciso, em seguida, muito mais destreza para voltar ao mesmo estado que se encontrava antes do que para fazer isso. Quando já se tem princípios que sejam seguros, quanto a mim, se deparei precedentemente em algumas verdades nas ciências, e espero que as coisas contidas nesse volume levarão a julgar que descobri algumas, posso dizer que não passam de consequências e dependências de 5 ou 6 dificuldades principais que sobrepujei, e considero outras tantas batalhas que tive a sorte ao meu lado. Não tomarei mesmo dizer que penso precisar ganhar apenas mais 2 ou 3 semelhantes para levar inteiramente a cabo os meus desígnios, e que minha idade não é tão avançada na natureza, não posso ainda dispor de lazer suficiente para tal efeito. Mas acredito estar tanto mais obrigado a poupar o tempo que me resta, quanto maior a esperança de poder empregá-lo bem, e teria sem dúvida muitas ocasiões de perdê-lo se publicasse os fundamentos de minha física, pois embora seja quase todos tão evidentes que basta entendê-los para os aceitar, e não haja nenhum que não pense poder dar demonstração, todavia, porque é impossível que estejam concordes com todas as diversas opiniões dos outros homens, prevejo que seria muitas vezes desviado pela oposição que engendrariam. Pode-se dizer que essas oposições seriam úteis, tanto para me fazerem conhecer as minhas faltas, como para que, se eu tivesse um homem só, para que, começando desde já a serviço desse bem, eles me ajudassem também com suas invenções. Mas embora reconheça que sou extremamente sujeito à falha, e não me fio quase nunca nos primeiros pensamentos que me ocorrem, todavia a experiência que tenho das objeções que me podem ser feitas impede-me de esperar delas qualquer proveito, pois muitas vezes já comprovei os juízos, tanto daqueles que eu tinha por meus amigos, quanto de alguns outros a quem eu pensava ser indiferente, e mesmo também de alguns de quem eu sabia que a malignidade e a inveja se esforçariam bastante para revelar o que o afeto ocultaria aos meus amigos. Mas raramente aconteceu de alguém me objetivasse algo que, de modo algum, eu não houvesse previsto, a não ser que fosse coisa muito distanciada do meu assunto. De sorte que quase nunca deparei com algum censor das minhas, ou menos equitativo do que eu próprio. E jamais notei tão pouco que, por meio das disputas que se praticam nas escolas, alguém descobrisse alguma verdade, até então ignorada, pois, embora cada qual se empenhe em vencer, exercita-se tão bem mais em fazer valer a verossimilhança do que em pensar as razões de uma ou de outra parte. E aqueles que forem durante muito tempo bons advogados, nem por isso são, em seguida, melhores juízes.
quanto à utilidade que os outros escolheriam da comunicação dos meus pensamentos, não poderia também ser muito grande, tanto mais que ainda não os levei tão longe que não seria necessário juntar-lhes muitas coisas antes de aplicá-las ao uso. E penso poder afirmar, sem vaidade, que se há alguém que é capaz disso, hei de ser eu, mais do que qualquer outro. Não que não possa existir no mundo muitos espíritos incomparavelmente melhores que o meu, mas porque não se poderia conceber tão bem uma coisa e torná-la sua quando se aprende de outrem, como quando a gente mesmo o inventa. O que é tão verdadeiro nessa matéria que, embora tenha muitas vezes explicado algumas das minhas opiniões a pessoas de ótimo espírito, enquanto eu lhes falava, pareciam entendê-las muito discretamente. Todavia, quando as repetiam, notei quase sempre as mudanças de tal sorte que não mais podia confessá-las como minhas. A esse propósito, muitos estimo pedir aqui aos nossos vindouros que jamais creiam nas coisas que lhes forem apresentadas como vindas de mim, se eu próprio não as tiver divulgado. E não me espanto de modo algum as extravagâncias que se atribuem a todos esses antigos filósofos cujos escritos não possuímos. Nem julgo, por isso, que os seus pensamentos tenham sido muito desarrosados, visto serem os melhores espíritos do seu tempo, mas apenas julgo que nos foram mal relatados, porque se vê também que quase nunca aconteceu que alguém dos seus sectários o haja superado. Eu estou seguro de que os mais apaixonados dos que seguem agora Aristóteles cresceriam felizes se tivessem tanto conhecimento da natureza quanto ele o teve, embora sobre a condição de nunca o terem maior. São como a era, que não tende a subir mais alto que as árvores que a sustentam, e que muitas vezes, mesmo tornando a descer, pode ter chegado ao seu topo, pois me parece que também voltam a descer, isto é, tornam-se de certa forma menos sapientes do que se abstivessem de estudar. Aqueles que, não contentes em saber tudo o que é inteligivelmente explicado no seu autor, querem, além disso, encontrar nele a solução de muitas dificuldades, a cujo respeito nada disse, e nas quais nunca talvez pensou. Todavia, a maneira de filosofar é muito cômoda para aqueles que possuem tão somente espírito, muitos medíocres, pois a obscuridade das distinções e dos princípios de que se servem é causa de que possuem falar de todas as coisas tão atrevidamente como se as soubessem, e sustentar tudo o que dizem contra os mais sutis e os mais hábeis, sem que haja meio de convencê-los. Nisso se me parece semelhante a um cego que, para se bater sem desvantagem com alguém que vê, o fizesse vir ao fundo de uma adega escura. E posso dizer que esses têm interesse que eu me abstenha de publicar os princípios da filosofia de que me sirvo, pois sendo muito simples e muito evidentes como são, fariam quase o mesmo, publicando-os, e se abrisse algumas janelas e fizesse entrar a luz nessa mesma adega, para onde desceram para se bater. Mas até mesmo os melhores espíritos não devem desejar conhecê-los, pois se querem saber falar de todas as coisas e adquirir a reputação dos doutos, não hão de consegui-lo mais facilmente contentando-se com a verossimilhança, que pode ser encontrada sem muito custo em todas as espécies de matéria, do que procurando a verdade, só se descobre pouco a pouco em algumas, e que, quando se trata de falar das outras, obriga a confessar francamente que a gente as ignora. Preferem o conhecimento de um pouco de verdade à vaidade de parecerem nada ignorar. Como sem dúvida é bem preferível, e se pretendem seguir um intento semelhante ao meu, não precisam para isso que lhes diga nada mais do que já disse neste discurso. Pois, se são capazes de passar mais adiante do que eu fui, selão também, com maior razão, de achar que por si próprios tudo o que penso ter achado. Tanto mais que, não tendo jamais examinado algo a não ser por ordem, é certo que o que me falta ainda por descobrir é em si mais difícil e mais oculto do que aquilo que pude precedentemente encontrar. E teriam muito menos prazer em aprendê-lo por mim do que por si próprio. Além do que o hábito que adquirirão, procurando primeiramente coisas fáceis e passando pouco a pouco, gradualmente, a outras mais difíceis, lhes servirá mais do que poderiam servir todas as minhas instruções, porque, quanto a mim, persuadi-me de que, se me tivesse ensinado desde a juventude todas as verdades cujas demonstrações procurei depois, e se eu não tivesse nenhuma dificuldade de aprendê-las, jamais saberia talvez alguma coisa, e pelo menos jamais teria adquirido o hábito e a facilidade que penso ter, para sempre descobrir outras novas,
à medida que me aplico a procurá-las. E, numa palavra, se há no mundo alguma obra que não me possa ser tão bem acabada por nenhum outro, exceto pelo mesmo que a começou, é aquela em que trabalho. Fim do discurso do método. Muito obrigado.